Boa tarde, queridos amigos, sejam bem-vindos. Aqui nos encontramos de novo com a permissão do Pai, de Jesus, nosso amado Mestre. E neste encontro muito especial, com tantos amigos queridos que aqui se encontram em recuperação. E o tema de hoje é muito interessante porque nos toca a todos, que é falar sobre o despertar do espírito para além da morte do corpo físico. Todas as consequências, todos os dissabores, todas as sensações que cada um sente do outro lado da vida, após o sono reparador e após esse despertar. Então que Deus, nosso Pai, nos envolva, que Jesus nos cubra com o seu manto de misericórdia. E como sempre nós fazemos, vamos ler uma pagela de introdução ao trabalho, ante a vida espiritual. Descerrando o portal luminoso da vida mais alta, os espíritos sábios e generosos não entrariam em comunicação com o homem para induzi-lo à ociosidade ou à inconsequência. É indispensável que te lembres disso para que a doutrina do amor não seja em tuas mãos chave à má-fé, ou brinquedo de que te arrependerás fatalmente amanhã. De certo, os instrutores desencarnados estender-te-ão braços amigos nas dificuldades e lutas, mas não te furtarão aos obstáculos, de vez que os óbices da senda são lições estimulantes e valiosas. Auxiliar-te-ão no socorro ao corpo doente ou exausto, mas acima de tudo, ensinar-te-ão a conservar a própria saúde para que não menosprezes o veículo que te acolhe na terra por templo de redenção e trabalho. Amparar-te-ão o espírito atormentado nas provas justas. Contudo, não te subtrairão a cruz regeneradora, porque antes do elixir da consolação, necessitas de ombros fortes para o desempenho dos deveres que o mundo te conferiu. Recebe no intercâmbio espiritual a visita dos amigos que te ajudam, conscientes e respeitáveis, benevolentes e dignos, não como agentes na execução de teus desejos inferiores, mas sim como mensageiros veneráveis da luz divina, consagrados à formação da tua verdadeira felicidade. Recorda que chegam ao teu círculo acordando-te novas sensações e noções de responsabilidade e justiça e guiando-te para a vida superior. E honrando-lhes a companhia com o devotamento à verdade e com a dedicação incessante ao bem, estarás preparando abençoado e precioso caminho ao próprio futuro, da vez que serás igualmente o desencarnado de amanhã, reclamando atenção e respeito, entendimento e carinho para a missão que te cabe realizar nas tarefas que te cabem atender. E prosseguindo com a nossa palestra, com a nossa jornada da tarde, vamos então orar, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre Maior, nosso guia, nosso modelo, todas as bênçãos que Ele, por certo, nos coloca em mãos. Todas as bênçãos de saúde, de paz, de amparo. Mas também as bênçãos do reajuste, as bênçãos das provas, as bênçãos do elixir, a qual nos encontramos todos nós, em especial os desencarnados, aqui recebendo por bálsamo gratificante, para o aliviar das dores, das emoções, das tensões, dos desequilíbrios. Por certo, sobre a presença amiga dos benfeitores espirituais, todos irão receber o amparo necessário para as suas vidas. O impulso da coragem, da fé, da perseverança, para continuarmos em busca dessas verdades maiores, que são as leis do Pai Amantíssimo, inscritas na nossa consciência. Então que Jesus e os seus benfeitores nos inspirem ao nosso trabalho da tarde,
para que assim possamos sair mais ricos, mais afortunados e, de certa forma, equilibrados, possamos prosseguir viagem às instâncias superiores da vida. Graças a Deus. Queridos irmãos, queridos amigos, prosseguindo nesta tarefa que o NERV leva a cabo no desempenho da missão que lhe cabe, que é divulgar os ensinamentos espíritas perante todos aqueles que necessitam, que a buscam, para que assim possam despertar também o seu entendimento. Hoje trazemos, como dissemos no princípio, um tema que pensamos seja interessante para todos nós, que é o despertar do espírito para além da morte do corpo físico. O transe da morte é sempre um estado de crise para qualquer indivíduo, variando conforme o adiantamento moral de cada um. Daí a passagem do estado da matéria para a vida espiritual, acarretar uma espécie de perturbação mais ou menos longa, até que se quebrem todos os elos entre o espírito e a sua organização física. Essa crise é um fenómeno natural. Vários fatores intervêm na situação do desencarnado logo após a morte, como a idade em que ocorreu a desencarnação, se era jovem ou idoso, o tipo de morte, se foi natural ou violenta, se era apegado ou desprendido dos bens materiais, se tinha bons hábitos ou vícios inveterados. Daí a necessidade do adormecimento do espírito logo após o desprendimento do corpo físico para se refazer do transe da morte. Antes, porém, que isso aconteça, que esse episódio de sono aconteça, ocorre interessante fenómeno de recordação da vida passada, em que o panorama desfila ante seus olhos. Numa fração de segundo, o espírito revê minuciosamente todos os factos da vida terrena que acabou de deixar, cena por cena, desde a infância até à sua desencarnação. Avaliando as causas e as consequências de todos os atos, sejam bons ou maus, como um registro para aproveitamento de vidas futuras, só depois sobrevém o sono, cujo tempo varia de espírito para espírito. Como dissemos no slide anterior, se era jovem, se era idoso, se era mais ou menos agarrado, portanto, à vida material, tudo isso vai pesar precisamente no mais ou menos tempo do seu despertar. O juiz John Words Edmond, notável médium psicógrafo, orador e vidente, escreveu logo a mensagem de seu amigo desencarnado, o também juiz Pecken, que ele muito estimava. Numa época ainda não era conhecido pelos psicólogos o fenómeno da visão panorâmica da morte. Então nos afirma Pecken: no momento da morte, revi como num panorama os acontecimentos de toda a minha existência. Todas as cenas, todas as ações que eu praticara passaram ante o meu olhar, como se houvessem gravado na minha mente em fórmulas luminosas. Nem um só de meus amigos, desde a infância até à morte, faltou à chamada. Na ocasião em que mergulhei no mar, tendo nos braços minha mulher, apareceram meu pai e minha mãe. E foi esta quem me tirou da água, mostrando uma energia cuja natureza só agora compreendo. Não me lembro de ter sofrido. Quando emergi das águas, não experimentei sensação alguma de medo, nem mesmo de frio ou de asfixia. Desprendi-me do corpo, quase sem me aperceber disso, e abraçado à minha mulher, segui a minha mãe, que viera para nos acolher e guiar.
O primeiro sentimento penoso que me assaltou quando dirigi o pensamento para o meu caro irmão. Porém, minha mãe, percebendo uma inquietação, logo ponderou: teu irmão também não tardará a estar conosco. O que nos leva a entender que o irmão, portanto, permaneceu durante mais alguns dias naquele estado por necessidade e só depois, portanto, foi recolhido, como acontecera com o irmão. Podemos ver estas passagens num livro muito interessante que é A Crise de Morte de Ernesto Bolzano. O espírito que se chamou em vida Horace Abraham Ackley relata como se passaram os fenómenos, os primeiros momentos após o seu despertar no mundo espiritual. Logo que voltei a mim, todos os acontecimentos da minha vida desfilaram sobre minhas vistas, como num panorama. Eram visões vivas, muito reais, em dimensões naturais, como se o meu passado se houvera tornado presente. Foi todo o meu passado que revi, compreendido o último episódio, o dia da minha desencarnação. A visão passou diante de mim com tal rapidez que quase não tive tempo de refletir, achando-me como que arrebatado por um turbilhão de emoções. A visão em seguida desapareceu com a mesma instantaneidade com que se mostrara. Às meditações sobre o meu passado e o futuro, sucedeu em mim vivo interesse pelas condições atuais. Fora recolhido por duas almas nobres a um lugar onde se reuniam muitos espíritos, entre os quais muitos havia que eu conhecera em vida e que tinham morrido havia já algum tempo. No entanto, perante todos estes factos, muitas pessoas indagam como é possível alguém que passa por incontáveis mortes experimenta o estado de erraticidade e reencarna várias vezes e esquecer que existe o mundo espiritual. Ora, os espíritos que transmitiram a codificação espírita explicam que esse esquecimento ou perturbação nunca é definitiva, é transitória, e a lembrança mais ou menos rápida das vidas anteriores dependerá do grau de evolução de cada espírito. Charles Webster Leadbeater, que viveu entre 1847 e 1934, que foi teósofo, escritor e conferencista, no livro Auxiliares Invisíveis, comenta sobre o mal que os ensinamentos errôneos a respeito da condição do espírito após a morte provocam na humanidade, principalmente no mundo ocidental. E certas religiões assustam os seus adeptos, criando neles muita perturbação e surpresa quando chegam ao mundo espiritual. Conta-nos ele que um inglês transmitiu uma mensagem 3 dias depois do morto, encontrou um grupo de espíritos e perguntou: mas se eu estou morto, onde é que estou? Se isto é o céu, não me parece grande coisa. Se é o inferno, é melhor do que eu esperava. Surpresa semelhante tem o espírito de Monsenhor Robert Hughes Benson, filho de Edward White Benson, ex-arcebispo de Cantuária, que escreveu um livro, Os Necromantes, e que depois de desencarnado volta e retifica os enganos cometidos nesta obra através do médium de Anthony Borgia, que é a vida nos mundos invisíveis, que durante o período que sucedeu à última desencarnação, nenhuma ideia lhe ocorrera sobre o tribunal de julgamento ou juízo final, como sugerir a religião ortodoxa. Conceitos de céu e inferno lhe pareceram totalmente impossíveis e, na realidade, como fantasias absurdas. Allan Kardec, na Revista Espírita de 1862,
no capítulo Uma Paixão de Além-Túmulo, se reporta ao suicídio por amor de um jovem de 12 anos, perguntando sobre a sua situação. E o jovem espírito disse: meu corpo já estava inerte e frio e eu planava em volta dele. Chorava lágrimas quentes. Vocês se admiram das lágrimas de uma alma? Oh, como são quentes e escaldantes! Sim, eu chorava, porque acabava de reconhecer a enormidade do meu erro e a grandeza de Deus. Entretanto, não tinha certeza de minha morte. Pensava que meus olhos se fossem abrir. Verificamos então que os sofrimentos dos espíritos desencarnados é proporcional ao tipo de vida que levava. Durante a crise da morte, eles lutam para reter a vida corporal que lhes foge. Os ligados à vida material erram pelas vizinhanças do lar e do local de trabalho, julgam-se vivos. Os viciados e os avarentos sentem um estado de ansiedade e angústia ao verem os herdeiros esbanjarem a fortuna amealhada. Allan Kardec, ainda na Revista Espírita de 1860, no número 11, nos fala da mensagem ditada pelo espírito de Delphine de Girardin à médium Sra. Costel, na Sociedade Espírita de Paris. Falarei da estranha mudança que se opera no espírito após a libertação. Ele se evapora dos despojos que abandona, como uma chama se desprende do foco que a produziu. Depois, dá-se uma grande perturbação, e essa dúvida estranha: estou morto ou vivo? Em consequência, que acontece após, na realidade, a morte, essa incerteza, se estamos mortos ou se estamos vivos. Não conseguimos, na primeira instância, definir qual o estado em que cada um se encontra. A ausência das sensações primárias produzidas pelo corpo espanta e imobiliza, por assim dizer. Assim como um homem habituado a um fardo pesado, nossa alma aliviada de repente não sabe o que fazer da sua liberdade. Olha em volta, vê-se nas mesmas circunstâncias e não sabe para onde caminhar, para onde se dirigir. Não tem bússola, não tem uma rota. Depois o espaço infinito, as maravilhas sem número dos astros, sucedem-se num ritmo harmonioso. Os espíritos solícitos, flutuando no ar, deslumbrantes, de luz subtil, que parece atravessá-los, o sentimento de libertação que inunda, de súbito, a necessidade de lançar-se também no espaço como pássaros que querem treinar suas asas, tais são as primeiras impressões que todos nós sentimos. Existem também aqueles que se propõem a auxiliar os companheiros atrasados e os que preferem trabalhar pelo seu próprio aprimoramento. Sócrates e Platão já disso tinham conhecimento e afirmavam, como podemos ver no Evangelho segundo o Espiritismo: a alma impura, nesse estado, encontra-se pesada, é novamente arrastada para o mundo visível, pelo horror do que é invisível e material. Ora, nós aqui analisamos que o espírito do outro lado, mesmo desencarnado, estando no mesmo estado em que outros se encontram, eles sentem horror, portanto, por aquilo que estão a ver ou a vislumbrar pelo invisível. No fundo, é o mesmo estado em que eles já se encontram. Momentos, ele erra, segundo se diz, ao redor dos monumentos, dos túmulos, junto das quais foram vistos, às vezes, fantasmas, como devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estar inteiramente puras, o que conservam alguma coisa de forma material, o que permite aos nossos olhos percebê-las. Essas não são as almas dos bons, mas as dos equivocados, que são forçados a errar nesses lugares, onde carregam as penas da sua vida passada, e onde continuam a errar até que os apetites inerentes às suas respectivas formas materiais as façam desenvolver, as façam devolver a um corpo.
Então elas retornam, sem dúvida, aos mesmos costumes que durante a vida anterior eram da sua predileção. Passada essa fase da depuração dos fluidos mais densos, sobrevém ao espírito o sono reparador. Aqui estão sujeitos todos os recém-chegados ao mundo espiritual. Nesse momento, espíritos amigos e familiares recolhem os desencarnados e os levam para as diversas estações de repouso. Ao despertar desse sono, que pode variar de horas ou séculos, o espírito desencarnado começa a perceber o que está à sua volta. Surpreende-se ao encontrar um ambiente muito semelhante ao da Terra. E só a partir de uma tomada de consciência da realidade em que se encontram, surgirão para eles novas oportunidades, como estudos, tarefas, trabalho assistencial, tudo de acordo com o seu adiantamento espiritual, sua capacidade e suas necessidades. Allan Kardec, ainda na Revista Espírita de abril de 1859, no número 4, comenta as palestras familiares que estabeleceu com o além-túmulo. Fala-nos ele: extinguindo-se as forças vitais, o espírito se desprende do corpo no momento em que cessa a vida orgânica. Mas a separação não é brusca ou instantânea. Por vezes começa antes de cessar o complemento da vida. Nem sempre é completa no instante da morte. Sabemos que entre o espírito e o corpo existe um liame semimaterial que constitui o primeiro envoltório. Esse liame ou perispírito não se quebra subitamente e enquanto subsiste fica o espírito num estado de perturbação comparável ao que acompanha o despertar. Ao entrar no mundo dos espíritos, ele é acolhido pelos amigos que o vêm a receber, como se voltasse de penosa viagem. Se a travessia foi feliz, isto é, se o tempo de exílio foi empregado de maneira proveitosa para si e o elevou na hierarquia do mundo dos espíritos, eles o felicitam. Ali reencontrará os conhecidos, mistura-se aos que o amam e com ele simpatizam. E então começa para ele verdadeiramente a sua nova existência. Se me permitem, aqui gostaria de relembrar um caso ocorrido com uma jovem nossa conhecida que desencarnou há algum tempo com uma enfermidade grave. Acontece que essa mesma jovem havia também perdido, ou os pais dessa jovem e ela também haviam perdido, entre aspas, tinha um irmão que regressara à pátria espiritual por acidente uns anos antes. Esse jovem foi acolhido na nossa casa. Tivemos a oportunidade de conversar com ele, de o elucidar. Ele teve a oportunidade de ser conduzido a uma instância onde pudesse recuperar o seu estado de equilíbrio e de saúde. Algum tempo depois, a sua irmã é também visitada por uma enfermidade grave. Esteve vários tempo internada, foi definhando, foi perdendo o fluido vital, até que chegou a hora, portanto, do desenlace. No quarto em que se encontrava, estava uma médica que era espírita, era e é, mas estavam alguns enfermeiros e outros médicos que não eram espíritas. A jovem, entretanto, havia entrado numa espécie de semicoma. E quando voltou a si, porque estava mesmo nos finais da sua vida física, ela sorriu e falou e disse que o jovem, e disse o nome, se encontrava presente e que vinha buscá-la. E eles questionaram, pensando que ela estava a delirar: quem é o jovem? E então os pais da jovem disseram: o jovem é o nosso filho que partiu há uns anos atrás. Portanto, a médica espírita entendeu a graça, a felicidade do reencontro e daquela entidade que vinha buscar sua irmã, enquanto que os outros se mantiveram céticos
dizendo às primeiras impressões que era o delírio da morte, mas não era. Era na realidade o seu irmão. Era o jovem irmão, o espírito ainda jovem, porque quando partiu tinha apenas 20 anos de idade, que vinha buscar a sua irmã, que naquele momento tinha também 20 anos de idade. Então, como vemos, é o relato que Kardec passa para nós, e este é um facto verídico que nós tivemos a oportunidade de conhecer muito de perto. Verificamos então que na erraticidade o espírito não adquire imediatamente o saber e a virtude, antes conserva a sua inteligência ou ignorância, ideias, concepções, ódios ou afeições. Não se abala com o desligamento do corpo. O que se abala com o desligamento do corpo é a memória, porque a lucidez retornará segundo o nível moral do desencarnado e à medida que se apagam as impressões terrenas. Se o espírito errante tem bons propósitos, ele progride nos aspectos intelectual, moral e espiritual, podendo trazer mais tarde notícias das colónias espirituais onde estagiou, uma vez que, enquanto recebe tratamento no corpo espiritual, o espírito desencarnado se instrui. Existem também espíritos muito evoluídos, depurados ou perfeitos, sobre os quais a Terra não mais exerce atração. Estes habitam as regiões menos densas e só reencarnam para cumprir missões especiais, como aconteceu com Jesus, com Buda, Confúcio e outros grandes missionários. Todavia, há espíritos que não se incorporam a nenhum movimento nobre. Vivem na Terra na liberdade, que é uma região próxima à costa terrestre, onde os desencarnados se entregam à mais completa indisciplina. Cada um faz o que quer e age de acordo com o seu livre-arbítrio, sem quaisquer restrições morais. A tônica de suas vidas é a liberalidade ou a libertinagem. Muitas vezes reencarnam sem passar por estágios nas colónias de recuperação e sem analisarem as suas vidas anteriores. Nos mundos espirituais superiores, os espíritos continuam a agir dentro do seu livre-arbítrio, porém de acordo com os padrões morais elevados. Segundo Allan Kardec, ao tratar dos processos de Morzine, na Revista Espírita de dezembro de 1862, no número 12, ele nos fala: sendo a Terra um mundo inferior, isto é, pouco adiantado, resulta que a imensa maioria dos espíritos que a povoam, tanto no estado errante quanto no de encarnados, deve compor-se de espíritos imperfeitos, que fazem mais mal do que bem, daí a predominância do mal sobre a Terra. Ora, sendo a Terra ao mesmo tempo um mundo de expiação, é o contacto com o mal que torna os homens infelizes. Pois se todos os homens fossem bons, todos seriam felizes. É um estado ainda não alcançado pelo nosso globo. E é para tal estado que Deus quer conduzi-lo. Todas as tribulações aqui experimentadas pelos homens de bem, quer da parte dos homens, quer dos espíritos, são consequências desse estado de inferioridade. Na Terra encontramos a selvageria primitiva e a civilização, a criminalidade e a expiação. É fundamental para todos nós saber que a Terra é um pálido reflexo do mundo espiritual e que ambos se encontram na mesma faixa vibratória. Allan Kardec, a mensagem transmitida após a sua morte na residência da Miss Anne Blackwell, em Paris, a 14 de setembro de 1869, confirma os ensinamentos que em vida recebeu dos espíritos em palestras familiares, como podemos verificar na Revista Espírita de 6 de junho de 1869. Sou tão feliz que nem podeis pensar, meus bons amigos, por vos encontrar reunidos. Estou entre vós numa atmosfera simpática e benevolente, que agrada ao mesmo tempo o meu espírito e o meu coração.
Há muito tempo que eu desejava ardentemente o estabelecimento de relações regulares entre a escola francesa e a escola americana. Os espíritos conservam no espaço suas simpatias e seus hábitos terrenos. Os espíritos dos americanos mortos são ainda americanos, como os desencarnados que viveram na França são ainda franceses no espaço. Daí a diferença dos ensinos em alguns centros. Cada grupo de espíritos, por sua própria natureza, por seu espírito nacional, apropria suas instruções ao caráter, ao gênio especial daqueles que o dirigem. Então verificamos que as próprias nações e cada grupo estão divididos também por estágios, por graus de evolução, e cada um se apresenta em conformidade com o seu grau. Daí a diferença que nós analisamos de culturas de um país para o outro, mesmo sendo vizinhos. Concluindo, falaremos sobre as sensações dos espíritos errantes. No momento em que o espírito deixa o corpo e penetra no mundo espiritual, Allan Kardec analisa em vários artigos da Revista Espírita, as sensações e o desenvolvimento das ideias. Muitas questões lhes são feitas. Sofrem os espíritos? Que sensações experimentam? No Livro dos Espíritos, o codificador da doutrina dedica um longo capítulo a esse tema, cujo título é Ensaio Teórico sobre as Sensações. É o capítulo 6, o item 4, e ele responde: ensina-nos a experiência que no momento da morte o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Durante os primeiros instantes o espírito não se dá conta da situação, não se julga morto, sente-se vivo. Vê o corpo ao lado, sabe que é seu, mas não compreende que do mesmo esteja separado. Esse estado dura enquanto existe uma ligação entre o corpo e o perispírito. O que quer dizer, portanto, que há um traço de união entre o corpo físico e o espírito, que é uma espécie de um cordão, chamado cordão prateado, que é o mantenedor dessa energia do fluido vital. Enquanto esse cordão se mantiver ligado, não acontece o desligamento na totalidade. Só quando ele se rompe na totalidade é que ele se desprende. Mesmo assim, o que vai acontecer? Que muitas das vezes o perispírito se mantém preso já com o corte desse cordão, porque ele permanece vinculado aos seus desatinos, às imperfeições, ao ódio, aos dissabores, às agruras que ele levou precisamente pela vida, ao rancor. Ele permanece ali, não aceitando as orientações dos amigos que se aproximam, porque, não crendo em nada, ele continua se violentando a ele mesmo, pensando que está violentando os outros. Daí, mais ou menos longa ser essa demora na separação. Recordemos a evocação do suicídio da casa de banhos da Samaritana, conforme a revista número 11 de novembro de 1858. Como todos os outros, ele dizia: entretanto sinto que os vermes me roem. Ora, seguramente os vermes não roem o perispírito, apenas roem o corpo. Mas como a separação entre o corpo e o espírito não era completa, o resultado era uma espécie de repercussão oral que lhe transmitia a sensação do que se passava no corpo. Repercussão talvez não seja o vocábulo certo, o qual poderia fazer supor um efeito muito material. Era antes a visão daquilo que se passava em seu corpo, ao qual estava ligado o seu perispírito, que lhe produzia uma ilusão que tomava como realidade. Então, ele sentia os vermes roendo, portanto, a sua carcaça física, e isso, como o perispírito, devido ao suicídio, não tendo gasto essa energia, portanto, em tempo útil, e teve que aguardar, portanto, esse tempo útil,
ele sentia precisamente o desagregar das carnes, dos vermes, portanto, roendo. E aquilo para ele, portanto, era uma grande prova, portanto, uma grande expiação e um grande tormento. Sendo assim, podemos concluir que o processo de morte não é doloroso, embora muitas vezes os que presenciam o desenlace de algum amigo ou parente observem a luta do moribundo para conservar o espírito no corpo. Nós aqui gostaríamos de comentar algo muito interessante. Nós temos um jovem amigo que está em fase terminal de regressar à pátria espiritual. E costumamos dizer, portanto, que está naquela fase de perder, vai perdendo de forma gradativa o seu fluido vital. Está em um local, portanto, especial, portanto, está assistido. E há dias, duas familiares, a esposa e a filha, visitavam-no. E estavam visitando, ele está naquela espécie de sono, não é? Portanto, de vez em quando abre os olhos, fala, mas já não conhece nem a esposa, nem a filha. Está mesmo prestes no desenlace. E, numa das vezes que ele abre os olhos, ele olhou e disse: olá, estás aqui? E elas perguntaram: sim, estamos aqui, já estamos aqui há algum tempo. E ele disse: não são vocês. Então quem é que está aqui? É a minha mãe. É a minha mãe que me está visitando. Claro que elas ficaram, não é, em choque, porque, embora sensíveis, não estão muito, portanto, dentro daquilo que nós acreditamos. Mas talvez tivessem pensado que ele estava a delirar. Mas nós sabemos que ele não estava a delirar. Sabemos, portanto, que estava lá a mãe e que a mãe, portanto, teve a oportunidade também de ser recolhida e se encontra, portanto, trabalhando em seu progresso, em sua evolução e, por certo, encontrou algum mérito para poder visitar o filho e recolhê-lo. Portanto, vemos neste processo, como dissemos aqui, que na realidade o desenlace de algum amigo ou parente observem na luta do moribundo para conservar o espírito no corpo. Então ele está com aquela luta ainda para conservar um pouco mais, não é? Mas vai chegar a hora, portanto, que ele vai ter que se desligar. Daí, muitas das vezes as visitas a outros amigos, desejando o abraço, na hora certa, no momento certo, mas sentem-se abraçados, porque muitas das vezes esse abraço leva a que algo, portanto, contribua para o desenlace. Aos olhos físicos, a impressão é de que a pessoa está sofrendo intensamente, mas é apenas uma visão nossa, uma visão curta, estreita, uma visão terrena, dos que ainda permanecem do lado de cá. A realidade é, na realidade, bem outra. Há a enfermidade física, há o câncer, portanto, que metastásico, que se abeira, que se aproxima, que vai dilacerando, vai carcomindo, portanto, as carnes, mas, mediante, portanto, a medicação que hoje é apaziguadora, o sofrimento, portanto, se acalma, não é? É quase nulo. Então, aos nossos olhos, dá a impressão, portanto, que há um sofrimento muito grande, mas não, tudo está na paz. O espírito não sente nada disso, ele se encontra ávido por se libertar, portanto, daquela, não é? E que vai surgir, portanto, se houver mérito, ou se houver demérito, para mais ou menos tempo, permanecer, portanto, naquele estado. Há aqueles que têm conhecimento desses factos. Só nos resta algo que é muito importante, é orarmos. Orarmos por todos esses amigos, por todos esses nossos irmãos que se encontram nesse estado, e são tantos os que se encontram padecendo por enfermidades muito, muito, muito graves, que são os chamados resgates das vidas passadas de cada um. Outros estão padecendo pela epidemia que está, ou pela pandemia que está assolando, portanto, o mundo físico. E regressam ao outro lado, com todas aquelas memórias, com todos aqueles achaques, com todas aquelas lembranças das dificuldades pela respiração, pelas dores, portanto, que o físico sentiam.
Mas logo mais tudo vai passar. Porquê? Porque até então estivemos tratando dos efeitos das doenças. Partindo para a pátria natural, para a nossa casa-mãe, nós vamos encontrar hospitais muito mais bem apetrechados, médicos muito mais bem conhecedores das dificuldades. E aí vão ser tratadas as causas. Porque as nossas causas e as causas das enfermidades se encontram gravadas no corpo espiritual, nesse corpo bênção que é o molde do corpo físico. Tratando a causa, passaremos a gozar de maior saúde. Então este era o tema que nós trazíamos na tarde de hoje para todos os nossos companheiros. Vamos relembrar que no próximo dia 4 de setembro, que é a próxima palestra, é Evolução em Família, pela nossa Filipa. E agora vamos fazer a nossa oração de agradecimento a Deus nosso Pai pela oportunidade que Ele nos concede a todos nós, queridos amigos, de nos podermos encontrar na tarde de hoje, nessa tarde de sol que ilumina toda a terra, esse sol que ilumina todos os corações sofridos, mas também todos os corações laboriosos, todos os corações que se dedicam às tarefas grandiosas, como servidores humildes do Pai Amantíssimo, sobre a égide de Jesus, que é o nosso sol, o sol que ilumina os nossos passos, que é caracterizado pela sua presença sempre constante em torno de nós, vivendo em nós e esperando de nós que possamos cumprir as nossas tarefas sem desencanto, sem rancor, sem ódios, mas sobretudo firmes, corajosos, perseverantes, a fim de que as nossas tarefas também possam tornar-se mais simplificadas. Então, apliquemos essa dádiva grandiosa que mora dentro de cada um de nós, que é o amor, que é a vontade de servir, de nos tornarmos úteis e de permitirmos que Jesus viva em nós. Então, queridos amigos, que as bênçãos do Pai possam harmonizar as nossas vidas e que do vosso lado, no mundo dos espíritos, nossos queridos benfeitores, nossos queridos amigos, continuem de forma laboriosa, informando, recolhendo e conduzindo às instâncias onde cada um possa refazer a saúde, possa avançar a dimensões mais gloriosas, onde a felicidade aguarda cada um. Muito obrigado, Senhor. Que a vossa luz nos envolva, hoje e sempre. Graças a Deus.